gente comprou nosso carro na Holanda e a gente vai contar tudo pra vocês, como que foi esse processo e como compra o carro aqui na Holanda. Sejam muito bem-vindos, meu Brasil, a mais um vídeo aqui no nosso canal Tô de Mala Pronta. E hoje o vídeo foi um vídeo muito votado lá no Instagram pra gente contar pra vocês como que foi o processo de comprar o nosso primeiro carro aqui na Holanda, como que foi o processo, quanto que custou, o que é importante que a gente aprendeu nesse processo de compra, né? Saber o que é importante saber e o que todo mundo quer saber. Será que vale a pena mesmo comprar um carro aqui? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai contar todos os detalhes para vocês que estão pensando em vir para a Holanda ou já estão planejando e querem saber como que é o processo de comprar um carro aqui. Bom, para este vídeo que é relacionado a carros, meu marido, a produção aqui que vai responder, porque é um tópico assim, não que não seja de mulheres, mas eu acho que mais o público masculino se identifica e sabe mais informações. Meu povo, eu só sento e ando e às vezes ainda esqueço de abastecer, então... Nem isso ela faz. Não, eu faço. Demorou... Aprendi. Aprendeu, porque foi forçada a aprender a abastecer. Mas o Dick sabe mais todas as informações sobre o carro em si. Então, vamos lá. Primeiro, essa eu também posso ajudar, né? Por que a gente decidiu comprar o carro aqui na Holanda? Acho que para nós foi uma decisão bem fácil de ser tomada. O transporte público aqui funciona, ele funciona muito bem, mas só funciona para cidades grandes. Nas cidades pequenas ele também funciona, mas digamos assim, se tu quer sair daqui e ir para uma cidade vizinha, tu tem que gastar muito tempo de ônibus ou muito tempo de trem ou bicicleta para chegar até na cidade vizinha. Por exemplo, se tu quer sair daqui e ir para Amsterdã, tu vai de trem, não tem porquê ir de carro. Mas para outros, tipo, as cidades intermediárias é mais fácil ir de carro. E para se locomover propriamente ir dentro da cidade, para ir no mercado, para ir numa festa, para ir na casa do amigo, é melhor ir de carro. E o nosso estilo de vida também, a gente gosta muito de explorar. A gente já estava 1 ano e meio aqui na Holanda e a gente era um pouco chateado porque a gente conseguia explorar as cidades grandes e se a gente queria ir para outras cidades pequenas, dependia de ônibus, aí demorava muito tempo. Para ir para Nuenen, a gente levava 1 hora de transporte público. E de carro é 10 minutos, então a gente acabava não explorando tanto por conta, né, do tempo mesmo que levava. Então acho que é muito mais pelo nosso estilo de vida, de gostar de explorar, além da onde o transporte público permite que a gente vá num período de tempo assim razoável de viagem. Por exemplo, para ir trabalhar durante a semana, o transporte público funciona, ele demora mais que o carro. Ele demora um pouco mais que o carro, mas ele, como é uma situação já pré-determinada, pré-definida, tu sabe a hora que o trem sai, tu sabe a hora que o ônibus sai, então tudo fica no esquema. Para passeio, eu prefiro ir de carro. E aí, então, como que começa esse processo de encontrar o carro aqui na Holanda? Assim como no Brasil, né, amor, existem vários sites de pesquisa. Né? E também tem, assim como no Brasil, as concessionárias, né, as revendedoras e também pessoas que vendem por conta própria. O comércio aqui é igual do Brasil, Ctrl+C, Ctrl+V. Tem suas particularidades, mas tu tem sites especializados de venda, tu tem sites que não são especializados, mas eles também vendem, que é tipo o OLX do Brasil, que aqui a gente compara. Que é o que eu ia falar agora, que o primeiro site que a gente ia comentar é o Marketplaats.nl. No Marketplaats tu encontra tudo que existe no mundo para vender lá, que é igual ao OLX do Brasil. Então tu consegue encontrar carros lá. De revendedoras concessionárias, assim, né? Mas normalmente são particulares, mas são pessoas particulares que estão vendendo, tentando vender diretamente o seu carro. No, you can go! Bom, e o segundo site que a gente queria comentar também, que foi inclusive onde a gente encontrou o nosso carro, foi na Autoscout24NL. Isso, que é basicamente um site onde várias empresas anunciam os seus carros ali. É mais comum as concessionárias, assim, né? As revendedoras. Revendedores. Essa palavra. E além dessas duas, que são as mais conhecidas, eu anotei aqui que tem a Gaspedal, a Autotrack
e a Bincol, mas a gente não conhece muito essas. A Autotrack eu usava bastante, mas a gente acabou encontrando nosso carro na Scout 24. E que inclusive essa Auto Scout 24 ela tem vários filtros, né? Lembra que a gente fazia vários filtros do modelo do carro, o ano, a potência do carro, tipo, dava para fazer muito filtro. Como é que tu encontra esses sites? Basicamente, se tu já tem o carro definido, joga no Google os primeiros anúncios, os primeiros links, anúncios que vão aparecer, vão ser desses sites. Sim, mas aí tá, você está fazendo a sua procura ali. E quais que são as dicas para os brasileiros que a gente teria assim para dividir com vocês para ajudar nessa busca? Primeiro ponto é a verificação no RDW do carro. Por exemplo, se tu achou alguns carros interessantes, tu pode entrar no RDW e fazer a pesquisa do histórico do carro com a placa dele, né? Isso, mas aí entra um detalhe, nem todo anúncio tem a placa do carro. Às vezes eles colocam uma placa fictícia para deixar escondido. Isso também acontece no Brasil. Às vezes, quando tem a placa no anúncio, eu sempre ia no RDW e conferia se as informações eram coerentes ou não coerentes com o que estava descrito no anúncio. Tu não tem todas as informações no RDW, é possível ter todas as informações, mas aí tu precisa desembolsar um dinheirinho. Aí também tem a questão de inspeção mecânica, principalmente que é importante levar em consideração se você ficar interessado em carros que pessoas particulares, né, estão vendendo, porque é um custo extra no final que eu acho que é importante considerar. A gente acabou não tendo, porque a gente comprou, depois a gente vai contar como foi nosso processo, mas a gente fez tudo por uma revendedora, né? Então o carro já veio revisado. Isso. Quase que eu falei revisionado. O terceiro ponto, a terceira dica aqui é em relação à negociação. Como a maioria dos carros que a gente gostou era por revendedores, né? Então a gente sentiu que não tinha muita abertura para negociação. Talvez seja diferente com... A gente até tentou, no dia que a gente foi ver esse carro, a gente... mas e se pagar à vista? E se fizer isso? E se fizer aquilo? Aí dá um descontinho? Não. Era aquilo assim, e aquilo. Então... Inclusive, um detalhe, o site, o anúncio do carro tinha um valor e quando a gente foi lá ver, eram 1.000 euros a mais. O valor que estava anunciado era para revendedores comprarem. Como a gente estava comprando diretamente, era para pessoa física, então o valor acresceu 1.000 euros. Porque tem empresas que compram para tipo a frota da empresa, assim. Isso. Então daí seria aquele valor, mas como é para pessoa física, daí tinha um acréscimo de 1.000 euros. Então tem isso também, é verdade, eu não lembrava. E eu acho que uma dica que é interessante, que pode ser a dúvida de muitos de vocês, é em relação ao idioma, né? Como que faz? É possível comprar mesmo não falando em holandês? A gente não teve problema nenhum, a gente não fala holandês ainda, então a gente fez todo o processo em inglês. Assim, se o vendedor quer vender, ele vai dar jeito de atender, então... A única coisa, assim, é que todos os contratos e documentos depois vieram tudo em holandês, então a gente teve que usar o tradutor para traduzir os documentos para entender o que estava ali. Mas o Google Lens funciona muito bem. Mas tá, agora o próximo ponto é como que funciona o processo de compra. Foi lá, pesquisou os carros, visitou alguns, né? Foi lá na loja, ou, né? Viu pessoalmente os carros. E aí, tu quer comprar, como é que funciona? O processo de compra em si é simples. Vou falar um adendo que a gente teve no nosso processo, que tu não vai lembrar, mas eu lembro. Por exemplo, durante a visita tu foi lá, escolheu, gostei, não tem defeito nenhum, quero dar uma volta. Não pode. Tu tem que dizer, eu realmente vou comprar esse carro. Aí o cara vai te deixar dar uma volta, lembra disso? Eu não lembro disso. Aí nós ficamos lá uma meia hora, vai pra cá, vai pra lá, daí o cara veio, não, pega a chave aqui e vai dar uma volta. Mas a gente não tinha falado que a gente realmente ia ficar com o carro. Só pode andar com o carro, na loja que a gente foi, só podia andar com o carro se você falasse que eu vou comprar o carro. Voltando ao processo de compra, vai precisar de documentos básicos, BSN, carteira de motorista, para fazer transferência. Inclusive o BSN, se você não sabe, é o CPF aqui da Holanda. Tem um vídeo que eu vou deixar nos cards para vocês sobre o registro, né, do BSN, para vocês saberem como faz. Vai estar aqui nos cards para vocês, que é um documento importantíssimo, é o CPF. Fora os documentos, tu vai precisar, obviamente, dinheiro, se tu vai pagar à vista, ok? Se não,
tu vai precisar de comprovação de renda, contrato de trabalho, alguma coisa do tipo. E aí um último passo, tendo os documentos, tendo o dinheiro, tu vai fazer a transferência do teu carro para o seu nome. Esse ponto a gente não pode explicar muito porque quem fez pra gente foi a revendedora. A gente só recebeu tudo pronto. A gente recebeu a aprovação do financiamento, porque a gente acabou financiando uma parte, né? Então isso a gente pode falar que foi a nossa experiência. Tem um detalhe, quando a gente foi lá, escolheu o carro, a gente olhou o carro, andamos com o carro, decidimos, vamos ficar com o carro, a gente teve que dar um sinal para a revendedora. O sinal foi de 1.000 euros, Foi 1.000 euros na época. Aí o que acontece? A gente manda os documentos para o banco analisa, sim, aceitamos os seus documentos, os seus rendimentos, podemos financiar uma parte para vocês. Beleza? Aqueles 1.000 euros entraram como parte do pagamento, tá tudo certo. Aí, por exemplo, o banco não aprovou, eu não consigo pagar o carro, ele me devolve 1.000 euros e o carro não é meu. Mas se, por exemplo, o banco aprovou o pagamento e a gente desiste, e a gente não quer mais o carro, eu perco 1.000 euros. Exatamente. Então tem que estar bem certo de que é o que tu quer. E agora, quais que foram todos os custos envolvidos quando a gente comprou o nosso carro? O primeiro ponto é, obviamente, o custo do carro, né? O valor do carro, né? Então isso envolve a entrada que tu vai dar e toda essa logística aí de financiamento ou leasing, se vocês quiserem fazer. O imposto de circulação. Sim, que é como se fosse o IPVA do Brasil, tem que pagar aqui também. E um seguro. Mas quanto que é o custo de circulação aqui que a gente paga hoje? Mais ou menos assim? O custo de circulação hoje para esse carro desse ano especificamente, a gente paga a cada 3 meses, dá mais ou menos 150 euros a cada 3 meses. Então dá mais ou menos 50 euros por mês. E isso varia de acordo com o peso do carro para gasolina e diesel, né? Isso, não interessa a potência e não interessa, logicamente, tudo está atrelado. Às vezes leva em consideração o peso do carro. Também aqui na Holanda o seguro é obrigatório, inclusive a gente teve que contratar o seguro antes de buscar o carro, porque no dia que a gente foi pegar o carro ele já devia estar segurado, não pode andar sem seguro aqui. Isso, diferente do Brasil que a gente tem o IPVA e o seguro obrigatório, que tu paga pro Detran. Aqui tu tem o IPVA, que é o imposto de circulação, e o seguro obrigatório que tu faz com uma seguradora, especificamente, não é para o Detran. E aí isso também varia de acordo com o tipo do carro e pra gente a gente paga mais ou menos 130 euros mensalmente, na versão mais completa que tem do seguro, porque existem 3. A gente já vai explicar as 3. Tá bom. Também tem os custos de manutenções e revisões, a gente não teve ainda porque o carro é seminovo e ele ainda ele foi revisado antes de entregar pra gente e tal. O brasileiro ele gosta de estar certificado, eu gosto, tô falando de mim, eu gosto de estar certificado. Aí quando a gente comprou pensei, vou levar trocar o óleo, vou ver filtro, vou fazer uma geralzinha só pra ver se tá tudo certo. Aí a gente marcou um agendamento lá na concessionária, na Volks. A gente levou o carro de manhã cedo, deixamos lá. Aí umas 2 horas depois o cara ligou, não tem nada para fazer no teu carro, tem que voltar aqui só daqui 20.000 quilômetros. Daí a gente achou um pouco estranho, porque pra gente não fez muito sentido, mas aí depois eu fiz umas pesquisas no Google e realmente não precisava ter feito nada. A única coisa que eles fizeram para não perder a viagem, trocaram a palheta da mas frente. Também não cobraram, né? Por a palheta só. Sim. Mas não taxa de serviço, porque a gente deixou o carro lá para eles verem não teve custo nenhum. Se não trocasse a palheta, eles não iam cobrar absolutamente nada, o que a gente achou bem legal, né? Sim. E aí, claro, né, o custo do combustível, ou no nosso caso combustível, mas também o custo de recarga de um elétrico ou híbrido, se vocês comprarem esse tipo de carro. Mas o nosso custo mensalmente para encher o tanque é o quê? 60 euros? 60, se tu tá quase na reserva para encher o tanque, 60 euros. Mas isso vai variar de país para país, porque... não, mas estamos falando da Holandinha, né? Tá. Então 60 euros. Então esses foram os custos e são os custos, né? Porque tem custos que a gente ainda continua tendo com o carro, mas são os custos que envolvem aí ter o carro aqui na Holanda. Mas agora trazendo um pouquinho mais de detalhes sobre o seguro, porque é um pouco diferente do Brasil. Sim, é um pouco diferente, mas também não é tão diferente do Brasil. No Brasil também tu tem várias coberturas do teu seguro. Aqui são basicamente 3, que é um seguro apenas para terceiro, um seguro de terceiros mais algumas coisinhas e um seguro completo.
Então não existe muita diferença entre franquias, digamos assim, por diferentes seguradoras. É tudo muito parecido. Inclusive tem os sites que vocês conseguem comparar as seguradoras, né? Isso. Inclusive é legal porque quando tu está no processo de busca pelo teu carro, quando tu acha um anúncio que tem placa, tu pode pegar a placa e já ir nesses sites de comparação de seguros e colocar a placa, porque aqui é tudo interligado, o sistema está todo conectado. Então com a placa, tu tendo a placa, tu consegue simular o seguro, tu consegue simular ou ver quando que tu precisa fazer um APK, que vai ser o próximo tópico que a gente vai comentar. Então fica fácil de tu ter noção quanto eu preciso pagar, inclusive tu consegue saber mais ou menos quanto tu vai pagar de imposto de circulação. Isso. E um dos os sites que vocês podem colocar aí no Google é o Independer, que acho que é o que a gente acaba usando, né? Que é um dos primeiros que aparece no Google, e Pricewise. Vai estar tudo aqui na descrição para vocês, esses links, tá, gente? E tu lembra que documentos eles pediram pra gente, porque foi tudo online, né? A gente só contratou o seguro quando a gente tinha comprado o carro. Para contratar o seguro, tu vai precisar do número de chassi, tu vai precisar das informações básicas do carro e as informações de condutor e uma conta de banco para eles mandarem a conta. A conta. E dicas de seguradoras que a gente indica. A gente não indica, a gente indica os sites para vocês compararem, verem as opções, e lá eles também têm as avaliações, né? Tipo, as pessoas avaliam as seguradoras lá, então nessas comparadores vocês conseguem ver as avaliações também. E aí vocês, né, por análise própria de vocês vão ver as seguradoras que vocês se identificam O que e faz o que sentido, faz sentido para vocês. Contrato. Então não tem assim uma seguradora que a gente indica, mas a gente indica os comparadores, que daí vocês conseguem ver todas as informações e tirarem aí as próprias conclusões. E é obrigatório, não dá para pular. Não dá para escapar. Tá, mas aí tu falou então agora do APK. O que é o APK? Explica para eles. O APK, eu não sei a tradução dessa sigla, mas o APK é, digamos, uma revisão geral que todo carro deve passar a cada certo período de tempo. Obrigatório. Aqui na Holanda. Não, é na Europa. Na Europa, é. Não é só na Holanda, é na Europa. Então, é isso aí. Então, carros 0 km não precisam fazer APK por 4 anos. Depois, a cada 2 anos, 2 vezes. Então, 4 anos, aí 2 anos e depois, de ano a ano, Anualmente. faz essa revisão. Essa revisão vai cobrir itens gerais, de segurança, de emissões e desse tipo de coisa. Uhum. E se tu, por exemplo, está com as emissões erradas, tu vai ter que consertar, senão o APK não é renovado e tu pode ser multado. E não pode andar com o carro mais, Não. né? Ano que vem nós vamos ter que fazer. O ano que vem a gente vai ter que fazer. Não fazemos ideia como que funciona. Os APKs de carros novos normalmente são baratos, é 150 euros, tu vai lá, paga e vai embora, porque normalmente não precisa fazer nada. Carros mais antigos, aí tu já começa a ter que mexer em coisas, freio, suspensão, emissão. Tá, mas e agora? Chegou o momento que todo mundo quer saber como que foi a nossa experiência. Meio que a gente acabou falando, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas vamos condensar ela aqui no final. A nossa experiência foi, de certa forma, fácil e rápida. Para comprar o carro foi muito mais fácil do que fazer a carteira de motorista. Não, isso sim, sem dúvida. Inclusive, vou deixar nos cards aqui o processo que eu fiz da carteira de motorista, mas comprar o carro foi tranquilo. Foi tranquilo. A parte mais chata foi sair de casa e ir até lá visitar, porque era a longe. gente teve que gastar 2 horas De trem e ônibus. para chegar até no local. Então eu acho que isso acabou que fez a gente decidir mais rápido, porque a gente não queria ficar andando para frente e para trás de ônibus e trem para ver carro. Sim, mas basicamente a gente já vinha namorando um tempo e aí a gente achou esse anúncio e mais alguns outros. A gente já sabia o tipo do carro que a gente queria. Isso que facilitou ou dificultou para a gente. A gente já sabia o modelo, já sabia a configuração que a gente queria, então a gente sempre filtrou por esse tipo de coisa. E a gente ficava de tempo em tempo olhando, Ficava né? consultando. Quando aparecia alguma coisa, mandava e-mail, perguntava mais informações. Normalmente eles não respondem com muito mais informações, eles pedem para tu ir ver o carro. E aí essa situação eles responderam e aí a gente já pegou e já foi ver no final de semana. E já decidimos, gostamos, confiamos no vendedor, né? Porque é meio assim, a gente não sabe, meio que arriscado. Naquela revenda em específico, ele deu
mais 6 meses de garantia para a gente, inclusive deve estar acabando. Eles fizeram todo o processo para nós, a gente não... Isso. A única coisa que de fato a gente fez foi pagar. E também assim, teve todo o processo da parte do financiamento, né? Que a gente teve que ficar fornecendo informações. Essa parte foi a mais chata, porque eles sempre, na verdade, sempre faltava alguma coisa, sempre faltava, eles não pediam tudo de uma vez só. Assim, o processo foi bem tranquilo. A partir do momento que tu sabe os passos, o que envolve, o que tem que ser feito em que momento, é tranquilo comprar o carro aqui. Tanto é que, como eles fizeram todo o processo pra gente tinha marcado para ir buscar o carro tal dia, uns 5 dias antes, a gente recebeu uma carta do RTW com o documento do carro já no nosso nome. E a gente simplesmente pegou esse documento, enfiou no bolso, foi lá, pegou o carro e veio embora. E agora a gente quer convidar vocês a ver a primeira viagem, né, que a gente fez com o carro na microcasa. Então vou deixar aqui para vocês essa recomendação desse vídeo. Clica aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Deixa aqui nos comentários. A gente espera vocês aqui nesse vídeo. Um beijo. Tchau! E até o próximo vídeo.